Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Criticamente. Esse é o primeiro episódio, então quero introduzir o canal para vocês. Nesse espaço eu pretendo abordar com alguns convidados, né, temas que tocam a psicologia e o mundo contemporâneo. Hoje eu trouxe, né, uma convidada especial, que é a Camila Galafassi. A gente vai abordar... O título do nosso episódio vai ser Identificação e Carreira, Encontrando o Caminho Profissional. E ela foi a primeira pessoa que veio, né, à mente quando eu pensei em falar sobre esse tema. Vou contar um pouquinho aqui do histórico profissional dela. Então, a Camila, ela é especialista em orientação vocacional e de carreira. Possui graduação em psicologia pela Universidade de São Paulo. Concluindo a graduação em licenciatura em psicologia também pela Universidade de São Paulo e aperfeiçoamento em orientação profissional e de carreira também pela Universidade de São Paulo. Atualmente ela atua, né, como orientadora profissional em consultório particular na cidade de Guarulhos e também orientadora de estudos e além, né, de ser psicóloga e pesquisadora voluntária da Universidade de São Paulo, né? Então ela tem bastante experiência, né, já faz... quantos anos de atuação mesmo? São 12 anos. 12 anos de atuação, né? E aí, nesses 12 anos, então, ela ajudou muitos jovens, né? Justamente por isso que eu pensei, assim, em convidá-la para a gente aproximar esse tema, né? E aí, retomando, então, nessa entrevista, a gente quer falar justamente sobre o papel da família, né? Nessas primeiras identificações, quando o jovem está ali pensando em escolher uma carreira, no momento pré-vestibular, né? Então, com vocês, Camila Galafassi. Olá, pessoal. Em primeiro lugar, muito obrigada, né, pelo convite. Eu fiquei muito contente, assim, muito animada. É um tema que é muito importante, né? Eu acho que com questões da pandemia tem aparecido ainda mais jovens, né, precisando de ajuda nessa etapa, né, da vida, ou enfim. Então, é muito legal poder, né, ser convidada aí para falar um pouquinho mais sobre isso. Muito legal. Bom, vamos lá. Seguindo aqui no nosso roteiro. Tá. O que eu pensei para esse papo? Foi justamente esse encontro, né? Porque eu sou psicóloga clínica, psicanalista, né? Mais precisamente. E a Camila também tem a sua formação em psicologia e ela também atua, né, com atendimento clínico, mas ela tem esse outro modelo de trabalho, vamos assim dizer, né? E eu queria hoje trazer o que toca uma coisa com a outra, porque na clínica, então, eu escuto muitos relatos, principalmente de jovens adultos, né? Que já passaram, então, pela questão da escolha profissional e vejo que tem sempre ali um gancho, né, com esse momento de escolha que talvez tenha ficado sem elaboração, uma dúvida que ficou, uma incerteza, né? E não necessariamente uma escolha que a gente podia dizer como uma escolha errada, mas essa dúvida que vai rondar como um fantasma, assim, será que eu fiz a escolha certa? Será que é isso que eu gosto, né? Eu retomei um pouquinho aqui, né, sobre o que o Freud diz sobre a escolha profissional, porque, né, baseada na psicanálise, né? E, na verdade, ele não tem tantas contribuições assim. Eu até faço esse adendo, porque se a gente pensar na teoria, né? E nos autores que vão abordar esse tema na sua área, vão ter, assim, vai ter uma... é uma vasta, né? Produção, né? Mas eu pensei mais pra gente tentar trazer a questão das emoções e ficar também nessa questão da identificação, né? Então, eu vou ler um pouquinho aqui, ó. Pro Freud, a escolha profissional está relacionada à realização do desejo. Ou seja, o indivíduo busca uma profissão que satisfaça seus desejos e impulsos mais profundos. Ele acredita que a escolha profissional pode ser influenciada por fatores inconscientes, como a relação com os pais e a identificação com figuras importantes da infância. Na teoria psicanalítica, a família é vista como um dos principais agentes formadores da personalidade, especialmente durante os primeiros anos de vida. A relação com os pais e outros membros da família pode ter um impacto significativo na formação da identidade, dos valores e dos objetivos de vida de uma pessoa.
Então, eu vou lançar aí a primeira pergunta. Camila, conta pra gente de que forma essas identificações aparecem nesse momento de escolha e quais os afetos envolvidos. Quando a gente fala, né, de influência da família, é muito curioso porque a gente pode estender um pouquinho isso para outros tipos de influência, só para a gente entender um pouquinho, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, que mas essa decisão está influenciada pela mãe, ou influenciada pelo pai, ou, enfim, pelos amigos, é legal da gente pensar que a escolha, qualquer escolha que a gente tem, ela, inevitavelmente, ela sofre influências, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma questão muito importante na orientação profissional, que é ajudar o jovem ou o paciente a entender a quais influências que ele está sujeito, a quais influências que ele está exposto, né? Porque não é um problema sofrer as influências, mas é importante que a gente seja consciente, né, disso tudo, para que, a partir disso, a gente possa tomar uma decisão consciente, né, para que a gente consiga entender quais fatores que estão relacionados ao nosso processo de escolha, o que a gente quer levar em consideração, o que as pessoas ao nosso redor gostariam que a gente levasse em consideração, né, para que, com isso, a escolha seja o mais clara possível. Então, quando a gente fala disso e das questões de identificação, né, é muito comum, por exemplo, jovens que escolhem uma profissão, às vezes porque várias pessoas da família, né, é muito comum. Então, assim, por exemplo, um jovem que quer escolher o curso e daí ele tem na família muitos advogados, né? Isso é só um exemplo, né? Mas o que acontece? Ele pode tanto se identificar positivamente e falar, nossa, todo mundo na minha família é advogado, então com isso, né, eu acho que uma boa escolha, um caminho certo, uma escolha certa é ser advogado, como ele pode justamente se questionar sobre isso e falar, nossa, só tem advogado na minha família, será que eu quero esse caminho? Quando a gente fala da identificação, assim como para o Freud, né, a linha que eu sigo na parte de orientação profissional, ela é baseada na estratégia clínica, né, do Bohuslavski, e que tem muitas questões, assim, é uma vertente, assim, acho que eu posso falar que é uma vertente, assim, né, bem relacionada, né, com a psicanálise, que tem justamente essa questão, assim, o jovem ele pode tanto se identificar positivamente e querer seguir esse caminho, como, de repente, ter uma relação não tão boa com algum familiar e, com isso, ele justamente fala, nossa, né, porque fulano tem essa profissão e eu não quero seguir os caminhos, ele, às vezes, nem cogita, né, ir para essa área e acaba indo para o lado oposto. Então, quando a gente fala de escolhas profissionais, é muito legal de pensar que é importante esse jovem, ou esse não sempre jovem, porque a gente pode escolher e repensar a nossa carreira o tempo todo, né? Mas é importante de pensar o que está envolvido e conseguir separar muito essa questão dos afetos, essa questão das nossas relações com as pessoas e do que, de fato, a gente está querendo olhar, que é a profissão, né? Então, quando eles são novos, é muito comum que as relações elas se baseiem muito, né, o olhar sobre as profissões, ele se baseia muito, eu tenho uma tia que é arquiteta e essa tia é muito legal, então a arquitetura, né, deve ser, nossa, uma profissão muito legal. Então, assim, muitas vezes o primeiro olhar que os jovens têm sobre as profissões está muito relacionado com alguns representantes no círculo familiar que são dessas áreas, né? Então, é um papel nosso, às vezes, no consultório, conseguir separar um pouco o que ele tem de informação da profissão e o que ele tem, de repente, de informação desses familiares, né? Então, não é porque a tia é sensacional e ela né, tem uma determinada profissão que aquela profissão, para ele, vai ser muito legal, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. E, claro que essas questões, elas envolvem muitos pontos, porque, por exemplo, o jovem ele pode, às vezes, se sentir de alguma forma pressionado a ter a profissão do pai, ou a profissão da mãe, ou de alguma outra pessoa, né, importante na família, por essa questão da identificação, né? Então, acho que é um processo muito legal conscientizá-lo disso tudo para que ele consiga pensar um pouco mais sobre, entender como é que ele está vivenciando tudo isso, né? Eu vou ficar nessa palavra que você traz, né? Conscientizar.
como uma forma de trazer para a consciência mesmo, porque às vezes ele não se dá conta, né, dessas identificações, elas realmente estão muito, né, intrínsecas, assim, porque ele foi constituído a partir daquilo, ele nem se deu conta que a referência que ele tem é aquela, e que talvez não tenha buscado outras, né, e aí eu ia perguntar isso, o caminho que você toma também, então, na sua clínica, é pelo diálogo, é pela fala, é escutando, entrevistando, fazendo com que eles comecem a elaborar, né, esse eu, esse mundo, essa família, né, e se contar? Ah, com certeza, porque como, né, sendo uma abordagem numa estratégia clínica que vai muito parecido com... Acho que a gente pode até pensar a orientação profissional dessa forma, né, com a qual eu trabalho, que é uma orientação profissional como que uma psicoterapia breve, né? Então, acho que nessa linha, a fala é o principal, né? Assim, é fundamental, né? E por quê? Porque a gente, considerando a escolha profissional, né, um momento da escolha profissional como um momento de crise e, consequentemente, eu relaciono aí a crise com a possibilidade de mudanças, ou é uma mudança, né, de um curso, ou é a mudança de um estilo de vida, a mudança para uma outra fase da vida, né, enfim, é muito importante que a gente tente, justamente, com a fala, entender quais que são essas influências, quais que são essas questões que, às vezes, não tem nada a ver com a carreira e que estão atrapalhando esse processo de escolha, né, profissional e que estão envolvidas. Então, por exemplo, como eu lido muito, né, eu lido bastante com adolescentes e jovens adultos. E, nesse sentido, é uma etapa da vida em que eles demoram um pouquinho para perceber o quanto que eles são capazes de tomar as decisões sem necessariamente concordar com o pai ou com a mãe, que até conhecem muito eles, mas que, assim, têm outros desejos, né? Então, nesse processo, às vezes, está muito relacionado essa questão da escolha profissional a eles se sentirem potentes para tomarem outras decisões por eles mesmos, que não só a escolha profissional. Então, é como se fosse só mais uma, Sim. né? Então, quando a gente fala de tornar conscientes esses processos, a gente está falando também justamente disso, de, a partir da fala, conseguir relacionar outras questões que podem estar problematizadas ali, mas que o jovem não necessariamente ele percebe, e que elas estão inconscientes, por aí, assim, pairando, mas que faz parte do papel do orientador justamente ajudar a organizar e ajudar a clarear um pouco, né, esses assuntos, essas ideias. Então, um jovem que, de repente, ele vai num restaurante e ele não consegue nem pedir para o garçom o prato que ele, né, nem conseguir falar, mas o que eu peço? Né? É um jovem que, às vezes, na hora ele não consegue, ele precisa de ajuda de alguém para decidir aquilo que ele está com vontade de comer, né? Sim. É um jovem que, com certeza, assim, está passando por um processo difícil desse desenvolvimento para que ele tome as próprias decisões dele. Então, ele olhar para esse processo não é uma aptidão que você vai mensurar, não é um processo, assim, dele de autoconhecimento e autoanálise, né? Aí, tipo, acompanhado, né, por mim ou por um orientador, mas justamente para ele ir percebendo que sim, ele consegue, né, ele consegue entrar em contato com o desejo dele, ele consegue pensar sobre as escolhas dele, né, e que isso, claro, vai ter consequências, né, vai ter, quando a gente escolhe, a gente abre mão de outras coisas, mas que ele está nesse papel de sujeito da vida dele, e que é importante que aos poucos ele vá se apropriando, né, nem sempre os adultos deixam muita gente se apropriar desses processos, né? Às vezes os pais não percebem que sim, ele é capaz de fazer as próprias escolhas, né? Mas potencializar ele nesse sentido vai ajudando para que ele consiga fazer não só a escolha da comida, mas que ele consiga, né, nesse processo aí, depois conseguir fazer a escolha dos caminhos dele de carreira, né? De uma forma mais segura. Sim. E você falou, né? Citou os afetos, né? O que você percebe mais, assim, nesses atendimentos? O que surge e como que você maneja? É muito difícil né, pros pacientes quando eles percebem que o caminho que eles gostariam é um pouco diferente do que gostariam para eles. Então, isso é um momento, assim, bem difícil. Então, tá muito envolvido o medo de frustrar, né? O medo de decepcionar, ou bastante ansiedade de, por exemplo, conseguir dar conta daquilo que sonharam por mim, né? Daquilo que, nossa,
será que eu vou conseguir ser um profissional bem-sucedido? Ou será que eu vou conseguir ser um profissional tão bem-sucedido quanto meus pais? Né? Então, essa ansiedade, né, relacionada a isso e um medo muito grande de frustração, de frustrar os outros. Falar, nossa, mas ele acha que eu sou bom, mas eu nem sou tão bom assim, né? Eu nem consigo tanto assim. Então, acho que, geralmente, esses afetos que estão relacionados, né? Essa angústia mesmo de uma boa escolha, uma angústia de um caminho certo, quando, na verdade, não existe um caminho certo, né? Muitos jovens, eles me procuram com a ideia de, mas como é que eu tenho certeza da minha escolha? Né? Então, é muito engraçado, porque daí eu falo para eles, bom, o que a gente tem certeza da nossa vida, do nosso futuro, né? A única coisa que eu, Camila, tenho certeza é que um dia eu morro e eu não sei o que acontece depois, né? Ninguém voltou para me contar, enfim, né? Mas é uma questão, assim, de que é importante que a gente entenda que a gente não tem que estar certo da nossa escolha, a gente tem que estar seguro da escolha. E essa mudança de perspectiva já faz com que eles se cobrem muito menos de acertar. Né? Muito menos de, tipo, eu tenho que acertar. Porque o que é o certo e errado quando a gente fala de uma carreira que pode ter 30, né, 20, 30, 40 anos? Né? O que é imutável numa carreira? Nada é imutável se a gente for parar para pensar que o mundo do mercado, o mundo do trabalho muda, né? O mercado de trabalho muda. Então, a gente, às vezes, faz uma escolha e a gente pode ficar seguro com ela por muito tempo. Né? Então, acho que eles perceberem que tudo bem você não estar, tipo, totalmente, né, com a sensação de certeza, porque é um sentimento ilusório, né? Acho que trazer isso para o âmbito assim, desse conhecimento, assim, acho que ajuda bastante para pensar, não, então tá bom. Então, uma boa escolha, se eu analisei esse ponto. Então, uma boa escolha se eu me sinto seguro com ela e não se eu tenho certeza, porque isso não vai rolar. Se tiver certeza, é um problema, né? Porque, né, enfim, uma sensação falsa de estar no controle, né? Assim, claro, eu lembro, né, que nesse momento de escolha, eu tinha esse sentimento de que mas eu não posso errar, porque senão eu vou começar a fazer uma faculdade, e aí eu vou perder um ano da minha vida, né? Então, essa sensação de que não pode errar, né? Fica bem latente e traz essas emoções, né? Ansiedade, angústia, medo, né? Enfim, fazer uma escolha que você se arrependa ou que talvez tenha vindo até de forma prematura. Isso é uma coisa que eu pensei, né? Eu acho eles tão novos e muitas vezes não tem muita vivência, assim, né? Pra ter uma escolha que como vem, assim, é uma escolha que vai ser trilhada ali pelos próximos anos. Então, é uma escolha importante, né? Como que você trabalha essa questão? Eu acho que você contou um pouquinho que você introduz bastante, né? Você traz, né? Acho que... Qual que é a palavra que eu posso usar? Você informa mesmo, né? Para que eles tenham muita consciência, né? Do que o mercado tem preparado, do que está acontecendo no mundo. Você faz toda essa introdução que é multi, né? Assim, não é só, então, a questão das identificações, é também o que está acontecendo, né? Uhum. Enfim. Mas formular uma pergunta aqui pensando nessa coisa, eles são tão novos, eles têm pouca experiência. Como que você lida com isso e como que eles recebem, né, esse manejo? Sim, é muito curioso, porque isso que você está falando, Stephanie, tem bastante a ver com... Acho que nesse momento que a gente está vivenciando, eu tenho percebido um aumento mais ainda dessa dificuldade né, dos jovens entenderem qual o contexto que eles estão, por conta deles terem ficado, né, por conta do tempo que a gente teve da pandemia. Então, no consultório, tem chegado um pessoal com ainda mais dificuldade de enxergar a questão do universo do mundo do trabalho, essas questões todas. Então, quando a gente fala isso num atendimento, vou falar mais na questão do atendimento individual, né, que daí quando a gente fala em grupo são outros modelos, enfim. Mas quando a gente fala em atendimento, nessa primeira etapa, que é do autoconhecimento, é importante que a gente, por exemplo, né, que eu trabalhe com o jovem para entender o que ele sabe desse universo. Né? Então, por exemplo, que ele escolher ser veterinário não envolve só ele fazer, assim, ele brincar com o cachorro.
né, brincar com o pet e tal, para ele entender que tem todo um bastidor por trás disso. Então, quando a gente fala de ampliar esse olhar dele para o universo do trabalho, é pensar também sobre isso. É pensar também no sentido mais amplo da sociedade, que a sociedade é uma engrenagem gigante e que todo mundo, de alguma forma, faz parte, né, daquilo ali. Então, geralmente, eu sempre acabo trabalhando isso de uma forma bem temática, assim, com eles, de acordo com o que está acontecendo, né, na sociedade, no contexto. Então, um exemplo que eu usei muito, assim, né, o ano passado, foi a questão das Olimpíadas. Se a gente for parar para pensar, quantos não são os profissionais que estão envolvidos para um evento como as Olimpíadas acontecerem, né? Às vezes eu passo até algumas tarefas para eles, de uma sessão para outra, para justamente estimular que eles pensem sobre, né, algumas coisas para a gente discutir. Então, quando a gente fala das Olimpíadas, é engraçado porque daí a primeira coisa que vem na mente deles é tipo, tem os atletas, tem o técnico, tem... Tá, mas daí na conversa a gente vai puxando, tá, e o designer que faz os uniformes, né, e o pessoal da logística que faz toda, né, a parte que seja do trânsito, de organização da cidade, e o pessoal que vai atrás de patrocínio, né, para eles começarem a perceber que, assim, a sociedade, ela não tem o programa de TV, de televisão lá pronto. Você tem uma série de profissionais que estão por trás disso e que, assim, onde que eu gostaria de me colocar, né, nessas várias opções? Então, uma coisa é ele enxergar um livro, né, ou o mangá que ele gosta, ou o artista que ele gosta, ele vê, né, ele observar isso só como um produto final. Mas outra coisa é eles começarem a pensar, e daí isso tudo é por discussão, por conversa, por reflexão, eles começarem a pensar, tá, então tudo bem, onde é que um engenheiro civil ele vai estar inserido, né, no meu dia a dia, ou na sociedade, ou qual é a contribuição que um psicólogo pode ter, ou, de repente, que um dentista ele pode contribuir não só com uma questão de saúde, né, bucal, enfim, prevenção, mas que ele influencia também, ele impacta muito que seja na autoestima do paciente. Né? Então, trazer um pouco mais dessas discussões de exemplos de como os profissionais eles podem, de alguma forma, contribuir e impactar na vida deles, né? Para que, aos poucos, eles comecem a observar isso. Como que eles gostariam de contribuir e impactar para a sociedade? Né? Contribuir para a sociedade, impactar na vida das pessoas. Então, geralmente tem muito exemplo. Né? Então, por exemplo, é muito comum que eles parem para se questionar, né, isso, né, com bastante discussão. Tá, tudo bem, como que, já que a sociedade é uma engrenagem e eu quero pensar como eu posso contribuir, será que eu quero contribuir diretamente com as pessoas ou será que eu quero construir alguma coisa que impacte na vida das pessoas, mas sem ter um contato direto com elas? Então, são várias dessas questões, exemplos, e olhando bem assim, o contexto mesmo, para que eles comecem a observar mais isso, para que, de repente, no almoço de domingo, de Páscoa, enfim, ele não fique só vendo as pessoas como tia e tio, para que ele comece a observar ou a perguntar, né? Então tá, mas e como é que, o que você faz no dia a dia? E como é que é lá no escritório? E eu posso ir um dia com você? Então, é muito essa questão, assim, de ampliar o olhar dele, mesmo para os personagens que já estão inseridos no dia a dia, para as pessoas que já fazem parte do dia a dia, mas para eles passarem a olhar com um olhar mais curioso e investigativo. Sim. Né? Porque daí você tem aí uma mudança no olhar dele, né? Da profissão, ou de entender, e o bastidor? Né? Às vezes eu passo, né, até... então tá bom, então me faz uma árvore genealógica aí da sua família de qual que é a profissão do pessoal. E é muito curioso, porque às vezes tem jovens que você pergunta, tudo bem, esse é o nome do cargo do seu pai, mas o que ele faz? E às vezes eles não sabem. Né? Então, é legal de pensar isso, assim, de repente, tirar um pouco desse contato muito superficial que eles têm e que isso pode começar com as pessoas mais próximas deles. Não precisa ser necessariamente com pessoas que eles não conhecem, mas deles conseguirem ampliar um pouco essa visão do... Tá, então, enfim, se é um pai que é médico, mas assim, até o filho crescer e estar nessa fase dos 18, 17 ou mais anos... o quanto que esse pai já não trabalhou, qual que foi o processo para ele chegar nessa estabilidade que ele tem hoje,
né? Sim. Então, nesse processo inicial, é bem relacionado a isso, a questão do autoconhecimento e de entender um pouquinho. Quando a gente pega, por exemplo, um cardápio de um restaurante com muitas opções, é muito difícil da gente escolher o que a gente gostaria de comer se a gente não tiver ideia se aquele dia você quer uma salada, se você quer um hambúrguer, se você quer um grelhado, né, se você quer uma massa. Então, se você chegar num cardápio muito amplo, sem ter assim, uma mínima ideia de qual que é algum dos seus desejos, quais são, né, alguns dos seus desejos, você vai ficar muito perdido nesse cardápio. E com as profissões também é assim. Então, se a gente entender um pouco mais o que a gente está procurando na profissão, o que a gente gostaria que tivesse, né? Então, eu quero algo que eu tenha um horário flexível, eu quero algo que eu tenha mais autonomia, ou que eu tenha um horário fechadinho e não leve trabalho para casa. Então, se eles param para pensar um pouco mais sobre isso, a partir de coisas do dia a dia deles, fica mais fácil de olhar aí para o catálogo das profissões e entender qual que vai trazer isso para eles, né? Porque daí não é para que eu sirvo, é qual profissão vai me trazer aquilo que eu estou procurando, porque agora eu já sei o que eu estou procurando. Sim. Né? Então, fica um pouco mais... Falei demais. Em algum momento você nomeou, né, esse momento de escolha como uma crise. E justamente na adolescência, que também é uma fase que é uma crise, né? Eu fiquei pensando, é uma crise dentro de uma crise, assim, né? É o caos. E também... Operação Bombeiro. E aí também tem uma crise dos pais, né? Porque quando a gente pensa, então, nessa criança que começou a ir para essa fase da adolescência, tem ali essa questão das figuras parentais que perdem um lugar de idealização que tinha na infância, né? Então, se antes o papai e a mamãe sabiam de tudo, eram tudo, a mamãe que manda, lá no meu caso, meus filhos falam a mamãe que manda. Na adolescência tem essa ruptura, né? E aí, muitas vezes, tem um confronto ou justamente, né? Eu acho muito legal quando a gente põe um marco, né, em que ou as identificações vão para esse sentido, né, tipo, eu quero ser igual aos meus pais, eu quero seguir esse caminho, ou ainda como esse marco de referência sendo os pais, o contrário, eu não quero ser igual a eles, né? E eu lembrei da minha escolha, né? E todo mundo fala até hoje, nossa, mas você tem uma veia muito comercial. E eu nunca quis trabalhar, né, com vendas ou empreender. Meus pais são, né, comerciantes. Mas tenho isso, né? E acho que foram muitos anos de análise até eu começar a integrar esse aspecto da minha personalidade, né? E fazer alguma coisa com isso. Tipo, eu tô aqui fazendo um podcast, né? E acho que tem a ver com esse lado de estar ali e se mostrar e tal. Você acha que... Você percebe, né? Que essa questão de ter alguns aspectos da personalidade que não ficam integrados, que são negados, e que vai, então, nessa contramão de, olha, eu preciso ser o oposto daquilo que eu tenho em casa. Você percebe isso no consultório? Como que isso é trabalhado para integrar, até mesmo para evitar, então, que isso afete negativamente esse momento de escolha? Com certeza, porque isso aparece o tempo todo, né? Então, aparece, por exemplo, no jovem que vê que o pai trabalha muito e que por isso ele não quer aquela profissão, né? Ou então aparece, inclusive, nos jovens que não é nem para uma profissão específica. Mas, por exemplo, quando você percebe que existe uma certa recusa de escolher, mais inconsciente, né? Mas uma recusa de escolher porque ele acha que a vida de adulto é muito chata. Né? Então, isso é muito comum, muito comum. Né? Então, eles acham que, por exemplo, que eles entrarem na faculdade, ainda mais se é um jovem de um colégio mais difícil, assim, mais puxado, eles acham, né, inconscientemente que a cada etapa da vida vai ser um pouco mais difícil. Então, se eu já estudava numa escola muito difícil, agora vai ficar assim... impossível, beirando o insuportável, né? Então, você tem aí um jovem que ele acaba é quase é algo que dificulta o processo de escolha dele, mas porque é quase uma recusa de escolher para não ter que passar para a próxima etapa. Então, de crescer, né? De falar, eu acho que eu queria fazer um intercâmbio, então... Não que todo jovem que vá querer fazer intercâmbio depois da escola, essa é a questão. Mas, acho que eu queria fazer um intercâmbio, acho que eu queria adiar mais um pouco. Então, a gente vai empurrando um pouquinho da frente. E quando você fala para ele, não, pera lá, o que o seu pai trabalha foi uma escolha dele, mas que você não precisa fazer exatamente desse jeito. Então, se ele escolheu trabalhar com tal curso, com tal carreira,
e ele lida assim, né? Tem a ver com a trajetória de vida dele, tem a ver, de repente, com a origem, né? Mas que você pode ressignificar isso e trabalhar de uma outra forma, né? E que essas habilidades, ou essas características, ou esses valores, porque a gente cresce e desenvolve valores à medida daquilo que a gente convive, daquilo, né, de onde a gente é, né, de qual é a nossa raiz. Então, esses valores, o jovem, ele se conscientizando disso, fica muito mais fácil dele usar isso a favor, né? É claro que nem sempre eles gostam de ser parecido, de ter algo em comum, né, com os pais, mas que isso faz parte. Como que eu posso usar isso? Ou se eu não quiser usar, ou em que caixinha que eu guardo? Né? Então, isso são coisas que, aos poucos, eles vão desenvolvendo e que algumas coisas a gente vai mudando também, né? A análise, ela é muito esclarecedora, né? Em muitas coisas que a gente vai conseguindo repensar algumas coisas que a gente não gostaria de agir ou de atuar. Mas no universo profissional, é muito legal porque a gente consegue, com isso, trilhar o nosso próprio caminho. Eu gosto muito de falar que existe algo que diferencia os profissionais, que é um tempero. Então, existe um tempero do profissional. E, com isso, você vai acrescentando na sua profissão coisas que são suas e que são dos seus valores e que é da sua criação e que é da vivência que você teve. Então, não é à toa que eu fui trabalhar com orientação profissional e de estudos. Porque já tinham interesse pela questão dos estudos, já tinham um interesse por, né, ajudar os jovens que às vezes não conseguiam se organizar. E daí, com isso, quando eu vi essa possibilidade, eu falei, nossa, uniu, né, as duas coisas que eu achava muito interessante. Então, acho que a gente vai, aos poucos, agregando, assim como, né, você falou, tô aqui né, com podcast, né, e tal, que não deixa de ser uma exposição, né, tô metendo as caras, né, e é um pouco isso das trajetórias que a gente vai tendo e a gente vai agregando com o nosso temperinho, assim. E são trajetórias únicas, assim, né? Sim. Sim, depois, né, de formada, então, em um primeiro momento eu tinha essa noção de que é clínica, eu quero trabalhar com a clínica. Eu fui fazendo outras formações e vivenciando, né, a psicanálise em outros espaços que até me remeteram, então, àquele momento lá atrás, em que eu não queria trabalhar em uma empresa, em que eu não queria, né, e pude, então, ir pensar em cultura organizacional, né, pensar nas relações dentro do trabalho. E acho que hoje esse papo também tem a ver com isso, né? Em pensar em carreira, né? Pensar em escolha profissional. E eu acho que, para mim, faltou ter mais repertório, né? É a palavra que eu estava buscando lá no começo do episódio. Uhum. Ter mais repertório, então, para explorar melhor, assim. Porque o trabalho que eu, então, fui construindo na clínica e essa escuta foi, então, me permitindo ver o indivíduo, então, nesses diversos lugares, enquanto profissional, né? E eu acho até, por exemplo, hoje eu fiz o melhor do que eu posso, né? Com a minha formação e com as minhas aptidões. E eu vejo, principalmente nessa questão do jovem adulto, né? Então, que já tem ali ou uma formação, ou que já atuou, inclusive, e se questiona de... Será que eu estou feliz fazendo o que eu faço? Né? Será que lá atrás eu fiz uma escolha certa? Né? E que muitas vezes um pequeno ajuste ou às vezes uma curva ali no meio do caminho, mas que não precisa ir de novo para a faculdade, fazer uma nova graduação, né? Mas fazer um ajuste para conseguir conciliar essas duas coisas. Né? Eu queria até trazer de novo um recorte que eu trouxe, né, do Freud, né? Ele tinha a visão de que o amor e o trabalho são dois dos principais pilares da vida humana, né? E em seu ensaio, O Mal-Estar da Civilização, ele escreveu: a felicidade na vida é determinada por amor e trabalho bem-sucedidos, né? Então, ele dá essa ênfase, né, no papel que o amor e o trabalho vão ter. Inclusive, eu assistindo esses dias uma entrevista com o Contardo Caligares no Roda Viva, ele traz uma frase que eu vou citar também, né? O que importa não é ser feliz, mas ter uma vida interessante. E quando ele fala essa frase, ele conta que o que fazia a vida dele interessante era ter a coluna semanal na Folha de São Paulo. Se eu não me engano, ele escreveu, acho que por 20 anos, assim. E era todo domingo, né? E ele fala que
escrever fazia com que ele tivesse ali na semana dele que buscar bons motivos para ter alguma coisa para poder escrever, né? E aí, então, né, para mim ele corrobora a ideia do Freud, né, da importância do trabalho e também do amor, porque ele foi, né, um cara que se casou 7 vezes, então eu acho que ele também buscava aí ser feliz no amor. Então, assim, trouxe isso para trazer essa importância que o trabalho tem na nossa vida, né? É fundamental para a saúde mental, é constituinte, né? Faz parte de, como você falou, achei tão bonito, essa engrenagem, né? Que é a sociedade, né? Cada um de nós, a gente se põe assim também enquanto profissionais, né? Tá. Daí eu tava falando da questão das escolhas, né? Que às vezes vem nessa noção de tipo, ai, não tô tendo satisfação, não era o que eu queria. Então, eu acho que a gente discutiu um pouquinho disso quando eu perguntei, será que eles não são muito novos para escolher, né? E eu acho que na hora eu vou falando, Sim. às vezes eu vou indo por vários caminhos, depois eu vou voltando, mas sim, eu acho que eles são realmente novos. Depois eu falei, nossa, né? Eles são novos mesmo para escolher, porque são tantas opções, né? Mas tem desculpa, pegando Não, aí vai, corte, vamos lá. tem uma coisa que eu gosto muito de brincar com eles, é que assim, a expectativa de vida das pessoas hoje em dia tá cada vez mais alta, né? E eu me imagino assim, hoje eu gosto muito do que eu faço, enfim, mas eu não sei se eu vou querer trabalhar com isso sempre. Não porque eu não gosto, mas porque a gente muda, a nossa cor favorita muda, os nossos gostos, as nossas preferências, enfim. E daí é muito curioso a gente parar para pensar que se a expectativa tá tão grande assim, tipo, é muito tempo a vida toda, né? Nossa, o que eu vou fazer para a vida toda? E que não precisa ser. Acho que é importante que seja uma escolha, não, isso vai me satisfazer, eu consigo pensar por esses critérios que essa escolha me satisfaz. Mas que se em algum momento a gente precisar repensar, isso não é um problema. Isso não é um erro de percurso, isso não é simplesmente assim, são novos caminhos que se abrem. Porque a sociedade também muda e novos caminhos se abrem, inclusive no universo profissional, inclusive no trabalho. Então, às vezes você tem uma profissão, né, que você vai, mas daí você entra em contato com outra e depois disso você consegue ver um outro caminho que você não sabia que existia e que é possível. Então, acho que tem todas essas questões que estão envolvidas, né? É uma pressão muito grande para algo que não precisa, não é assim, né, para sempre, mas é para que seja uma escolha importante e pensada bastante, mas que possa ser a cada instante repensada, reanalisada, assim como as relações que a gente tem, né? Assim como relações né, enfim, de pessoais ou relações com o trabalho, ou mesmo com um emprego em si. Sim. Você pode gostar, né, e estar satisfeito por um tempo, mas pode ser que depois de um tempo você fale, nossa, eu acho que não é tão... Nossa, não está me preenchendo tanto quanto já me preencheu. Então, acho que essas reflexões, elas sempre são importantes e elas são trazidas em momentos de crise, porque daí é isso, a crise é o que mobiliza a mudança. Se não tiver crise, não tem mudança, né? Então, acho que é muito legal quando alguém vem procurar... eu recentemente atendi um rapaz que procurou e daí ele, nossa, eu acho que o meu problema é com esse modelo de trabalho, né? E daí quando ele foi percebendo, na real ele estava depositando no trabalho algumas frustrações que ele tinha na vida pessoal dele. Então, coisas que ele esperava da vida pessoal que não estavam satisfatórias, ele acabou depositando todas as energias dele do trabalho. Só que no trabalho ele nunca ia encontrar, né, tudo aquilo que ele estava procurando. Então, ele perceber que ele estava misturando, né, essa questão aí do trabalho, do amor, ele perceber que ele estava tentando colocar tudo num pote só e que era bacana dele entender que eram expectativas para âmbitos diferentes da vida dele, fez com que ele conseguisse lidar de uma outra forma com essas expectativas em relação à profissão dele, que de repente ele não precisava mudar drasticamente, ele podia só trabalhar numa outra empresa que tivesse assim um outro modelo de trabalho, né? E daí com isso ele já ficou satisfeito. Então, às vezes, essas coisas elas são muito confusas quando a gente é jovem, quando a gente nem é tão jovem, o tempo todo. Mas entender um pouco melhor o que está envolvido faz com que fique mais fácil de pensar caminhos possíveis, né, para solucionar. Sim. Quando eu fui fazer a formação em psicanálise, eu era... Olha, eu acho que no começo da turma devia ter mais umas 2 psicólogas, assim. Uma turma de 30.
a maioria vinha de outras formações, né? Então, tinha arquitetos, médicos, engenheiros, diversas profissões. A grande maioria da minha turma era composta de pessoas que já tinham tido uma carreira e que em algum momento entenderam que queriam trabalhar com o atendimento clínico, né? E eu era, assim, acho que no final eu era a mais nova da formação, né? De quem acabou ficando. Eram pessoas que realmente, assim, tinham vivido uma carreira, uma vida inteira de uma profissão e que no final, né? Talvez um momento de aposentadoria ou às vezes até não, decidiram fazer essa transição, né? E o que eu percebi também, como eles também geralmente tinham um percurso de análise, então tinha ali, né, uma escuta de si, essa escolha vinha de um jeito muito tranquilo, assim, sabe? Tipo, não, olha, eu decidi mesmo, eu vou sair, agora é isso que eu quero, eu vou buscar essa formação. E, né, grande parte está atuando, né, enquanto psicanalistas. Acho que tira um pouquinho esse peso, né, de que tem que acertar, que você vai fazer uma coisa pro resto da vida e essa coisa vai ser daquele jeito, né? E com o modelo que a gente conhece, que então é um modelo, de repente, daquele profissional que trabalha... Eu vou dando exemplos, mas não puxando, né, de uma profissão para outra. Mas, às vezes, o único modelo que conhece é do médico que trabalha, que faz plantão, mas que tem outras possibilidades, né? Sim. É engraçado porque as pessoas, elas têm muitos estereótipos das profissões. Só que as profissões, elas têm ramificações... E toda vez, assim, quando eu tô na fila para tomar a vacina do Covid, eu descubro a profissão das pessoas que estão na fila, assim, eu sou, tipo, a clássica, né, pentelho, assim, porque daí quando eu conheço alguém, fala, não, mas o que você faz, o que você gosta, e qual que é a área? Então, daí nisso você descobre um enfermeiro que trabalha só com transplante, ou você descobre profissionais, assim, muito específicos que, mesmo que você procure no material guia de áreas de possibilidade de atuação, você não estão contemplados lá. Então, é muito legal de pensar o quanto que são múltiplas essas possibilidades, que às vezes a gente fica muito restrito a um jeito muito específico, assim, a um estereótipo muito específico, né, de determinado profissional, e o quanto que esse olhar, e o quanto que quanto mais você vai crescendo, você vai se desenvolvendo, você vai entrando em contato com profissionais, mas você vai ampliando essas possibilidades. Você vai vendo como outras, né, como mais áreas de atuação. Então, acho que isso é muito legal e que a gente vai descobrindo ao longo da vida, né? Sim. Então, acho que recentemente, né, faz um tempo, veio uma paciente no consultório e ela queria descobrir, ela não tinha começado a faculdade, ela estava no 3º ano, ela queria descobrir qual a residência que ela ia fazer depois da faculdade de medicina. E daí eu falei, olha... Então, se você quer descobrir qual que é a residência, mas você já quer fazer esse curso? Quer. Então, se você quer descobrir a residência, você vai me procurar daqui uns 5 anos, uns 6 anos, mais ou menos, que daí eu vou conseguir te ajudar. Sim. Né? Porque durante a graduação, o que ela vai fazer? Ela vai conhecer várias áreas, ela Sim. vai ampliar esse olhar dela. Né? Ou durante um intercâmbio, a pessoa, né? O jovem, ele vai ampliar o olhar dele, ele vai conviver com mais coisas. Então, se é alguém que vai fazer o intercâmbio e quer fazer orientação, eu falo, olha, então vai para o seu intercâmbio. Quando você voltar, a gente conversa, a gente faz a orientação. Você me procura de novo. Sim. Né? Ou vai enfim, tá no 1º ano, no 1º colegial, não. Então, faz o seguinte, quando você estiver no 2º, no 3º, você me procura. Né? Porque daí são essas questões que você vai desenvolvendo, você vai ampliando para que no momento de escolha você tenha mais ferramentas, né? Você tenha mais pontos de análise para facilitar, né? Mas que a gente vai mudando. E quando esse jovem é tão curioso que ele foi e buscou e ele encontrou uma coisa assim que foge um pouco do tradicional, né? E que às vezes não é nem uma carreira que não é tradicional, mas que para aquela família é algo muito distante da realidade deles, né? Eu comentei com você quando a gente se falou pelo celular, por exemplo, o exemplo de um jovem músico, que para a família dele era assim, como assim você vai trabalhar com isso? Né? Isso é uma profissão, né? E ele bancou, assim, foi convidado para tocar. Uma história linda, assim, mas ele trazia essa marca de que a família dele não entendia muito bem, né? Essa escolha que ele tinha feito. Uhum. E geralmente são processos doloridos, sofridos e muito bonitos, né?
Mas é muito difícil para um jovem, quando de repente a experiência dos pais ela foi muito diferente daquela experiência que ele busca para ele, né? Mas é possível, acho que isso no consultório ou na clínica, né, no atendimento de orientação profissional, ajudar o jovem a se potencializar para ele decidir, né, para ele conseguir bancar essa escolha, é muito importante. E, de novo, separar aquilo que os pais gostariam que ele fizesse daquilo que ele gostaria para ele. Em alguns momentos, dependendo da escolha, a gente acaba fazendo trajetórias paralelas. Não paralelas no sentido de que tenha que fazer o que o jovem quer ou o que o pai quer, não é disso que a gente está falando. Mas trajetórias paralelas no sentido de que, eu quero ser técnico de futebol. E daí você vai falar isso para os pais, assim, primeiro que não é tão simples assim você se tornar um técnico de futebol e bem-sucedido, né? Não é nada simples. Para mim seria muito difícil, mas não é muito simples. Então, o quanto e tudo bem, para eu me tornar técnico de futebol, o que eu tenho que ter? Qual certificação eu tenho que ter? Para eu poder me certificar pela CBF, quais formações que eu posso ter? Eu tenho que ter algumas formações. Então, é um conjunto muito restrito, acho que uns 4 ou 5 cursos só, né? Que é psicologia, administração, direito, educação física e esporte, se eu não me engano. Então, assim, quais que são as possibilidades de trajetórias para, então, se essa família ela não consegue bancar essa escolha dele e as certificações elas são difíceis, como que ele vai fazer para ele conseguir, então, a grana para ele bancar essa escolha dele? Sim. Então, é uma questão, assim, de pensar não só a escolha, mas de pensar, então, num projeto. Qual que é o projeto para ele conseguir viabilizar essa carreira que ele está buscando? Sim. Então, né? Não, mas meus pais não vão pagar para a certificação, né, tantos R$1.000. Então tudo bem. Então, como que você vai conseguir, né? O que você vai fazer para você? Já que você tem que fazer uma faculdade de todo jeito, inclusive para essa questão da certificação, porque para a certificação pela CBF ele precisa do curso, né? Já que você vai precisar de um curso superior, então qual curso superior você acha que você consegue justamente trazer esse recurso financeiro, se você até lá não tiver conseguido esse apoio, para você conseguir bancar essa escolha e você seguir na trajetória que você quer, né? Então, as escolhas, elas são assim, difíceis, né? Assim como eu, né, já atendi há muitos anos, uma menina que ela não tinha ninguém na família que tinha feito faculdade. Então, todo mundo que terminava a escola ia trabalhar. E daí, o sonho dela era fazer um curso. E daí, o pessoal falava, não, agora você já estudou, você tem que começar a trabalhar. E ela não entendia, ela não queria trabalhar, acho que até por medo de entrar nesse ciclo vicioso de começa a trabalhar e você nunca vai estudar, né? Então, quanto que para ela também foi difícil. E daí ela perceber que, no caso dela, o melhor caminho seria, então, ela trabalhar e paralelamente estudar, porque não ia ter ninguém para pagar a faculdade dela. E, ao mesmo tempo, tinha uma pressão para ela trabalhar, porque os pais achavam que ela não estava querendo fazer nada, né? Porque para a realidade dela aquilo era importante. Estuda, né? Sim. Né? Então, para a realidade deles, termina a escola, tem que contribuir, tem que trabalhar. Então, para ela entender isso, e daí é justamente o projeto. É entender que quando ela percebeu que ela não precisava se recusar a trabalhar, mas que ela podia trabalhar e também isso viabilizar o estudo dela, daí ela conseguiu entrar nesse acordo, né? E de explicar para eles, né, qual que é a importância disso. Então, é muito legal. E geralmente, no final do atendimento, quando o jovem ele é menor de idade, geralmente, no final do atendimento, a gente tem uma conversa com os pais e com o jovem. E daí é muito engraçado, porque às vezes você escuta, né, algumas coisas, tipo, nossa, mas nutricionista, eu já escutei há alguns anos, assim, mas quem que vai no nutricionista? E daí, assim, hoje em dia, se a gente for parar para pensar, o quanto que as pessoas elas vão muito no nutricionista. Mas se a gente falar aí de um pai que na época já tinha uns 50 e poucos anos, faz aí já uns 8 anos, assim, a geração dele realmente, na geração dele, uns anos atrás, as pessoas não iam tanto no nutricionista, né? Então, acho que são coisas que vão mudando e potencializar o jovem para, às vezes, ele conseguir bancar. Que seja pela veia artística, então tem jovens que às vezes procuram, eu já tive que decidiram não fazer curso superior. Então, olha, eu quero
trabalhar, mas eu não quero fazer nenhum desses cursos, eu quero ser tatuadora. E o quanto que é importante trabalhar isso para que ele consiga defender junto com a família dele, né? Junto com a família para ele conseguir fazer o projeto dele. É um projeto que seja sustentável. Não falo financeiramente, mas que seja emocionalmente sustentável, né? Diante da família e diante das pessoas que ele geralmente tem muito medo de decepcionar, né? Sim. Conforme você vai falando, vai trazendo para a realidade, contrapondo com uma questão que é esse imperativo de felicidade e sucesso, né? Acho que isso foi uma palavrinha que circulou aqui o tempo todo, né? Uma carreira bem-sucedida, né? O Freud coloca, você tem que ser bem-sucedido, assim. E aí, acho que isso afeta tanto a escolha do jovem, né? Ou esse momento de escolha vai trazer essa preocupação, esse medo de errar. Mas também, eu acho que o nosso papel é poder questionar esse imperativo, né? Assim, precisa ser bem-sucedido? Te pergunto. Então, é engraçado porque o que é ser bem-sucedido, né? É muito curioso, assim. Muito recentemente, eu numa sessão, eu falei, nossa, realmente, assim, uma paciente falou assim, eu vejo algo como bem-sucedido se eu conseguir ganhar, se eu virar uma streamer, né? E jogar e mostrar para as pessoas e fazer algo muito legal com a minha equipe. E daí eu vou me sentir uma pessoa bem-sucedida se eu estiver vendo lá o fruto do meu trabalho. Então, acho que é muito legal de repensar o que é ser bem-sucedido. Então, é uma coisa que eu questiono muito no consultório. Então, ser bem-sucedido é uma questão relacionada para eles com financeiramente? Não necessariamente. Então, os jovens, eles se questionarem sobre isso, tá? O que vai trazer realização para você? Qual o retorno do trabalho você gostaria, né? E eu acho que isso é um ponto bem central e que daí no autoconhecimento cada um vai ter que se deparar com isso. Sim. Então, às vezes ele pode se considerar bem-sucedido porque ele tem um trabalho que com isso, com o fruto do trabalho, com a grana, ele consegue fazer as viagens que ele quer, ele consegue, né, fazer coisas, comprar o que ele gostaria, isso. E ele pode se considerar bem-sucedido. Sim. Pode se considerar bem-sucedido se, de repente, ele trabalhar com o que ele gosta, com o que ele ama, ou com o que ele... E tem dias, né, para o pessoal que acha que trabalhar com o que gosta é acordar feliz todos os dias... não necessariamente, né? Você pode ser bem-sucedido, assim, gostar muito do que você faz e ter dias falar, nossa, eu queria estar de férias, né? Não é 100% Sim. satisfeito o tempo todo, né? E assim como bem-sucedido pode se considerar aquele que trabalha com o que gosta e tem um retorno financeiro. Claro que no consultório eu brinco com eles que esse é o mundo ideal, é o que a gente, né, é o que a gente ideal assim no sentido não de que não possa ser alcançado, mas é o que a gente gostaria, o que a gente vai, né, buscar ajudá-los, mas nesse sentido de que depende do que é sucesso para cada um, né? Sim. E que às vezes para os pais pode ser diferente do que para os filhos, então é um pouco questionar e repensar algumas coisas assim, né? Bom, eu vou fazer um pequeno call to action aqui, que é, galera, ajudem esse canal a ser bem-sucedido, se inscrevam aí, ativem o sininho. E vamos para a última pergunta, que até você tocou um pouquinho essa questão da escolha, né? Achei legal, né, de propor que vai trabalhar para conseguir, né, fazer a formação que quer. E eu coloquei aqui, né? Sabemos que a possibilidade de escolha e acesso às informações nem sempre é distribuída de forma igualitária para todos. Como podemos contribuir para aqueles que não têm acesso, a fim de possibilitar uma escolha mais consciente e informada? Quando a gente fala hoje em dia, né, em questões de internet, de comunicação, algo que não tinha tanto assim na nossa época, que a internet era discada e essas coisas todas, assim, é muito importante a gente pensar em como levar a informação, né? Eu acho que uma escolha bem fundamentada é uma escolha que você sabe o que você está procurando, mas que você tem muito acesso, né? A questão de informações, ou quais são os caminhos possíveis. E como que alguém vai desejar algo se ele não conhece, se ele não sabe que existe? Né? Então, acho que nesse sentido é muito importante justamente essa questão de como levar a informação para as escolas, como levar projetos, a internet, os podcasts, eles têm um papel assim sensacional, porque não é algo que custa.
Sim. Né? É algo que, assim, que é informação, que está ali, que os jovens podem, né, acessar de uma forma muito mais tranquila do que, né, do que já foi. Então, acho que essa questão da informação, porque, assim, livres, informação e questionamento. Porque totalmente livre é curioso, mas a gente se sente totalmente livre para tomar as nossas escolhas. E, na verdade, a gente não é. A gente está inserido. O ser humano, ele é social. Ele está inserido num contexto, né? Ele está inserido num grupo. Ele está inserido numa sociedade, numa classe social. Então, o quanto que a gente pode trazer as possibilidades, as informações e, ao mesmo tempo, justamente propor para o sujeito, né? Para o indivíduo, para o paciente, para ele questionar isso. Né? Então tá, não é um caminho tão fácil eu seguir, mas é um caminho que eu não posso seguir? Ou é um caminho que eu posso seguir daqui a um tempo? Né? Então, acho que são essas questões. Então, um jovem que ele gostaria de fazer um curso difícil, mesmo que não seja integral, mas que seja um curso de matemática numa faculdade muito difícil e que precisa trabalhar, e que, de repente, ele tem que fazer entrega, né, tipo, né, de motoboy, faz entrega para ele conseguir, né, se bancar, o quanto de tempo que ele tem para estudar. Então, será que isso é um projeto que ele não pode ter, ou é, de novo, ou algo que ele possa pensar como que ele vai fazer isso? Então, será que eu consigo um emprego que me remunere um pouco melhor, para depois eu ter mais tempo, não precisar trabalhar tantas horas seguidas, para eu ter mais tempo de estudar e realizar o meu sonho de me formar? Ou como que são as ordens das coisas, né? Às vezes a gente fica ansioso para fazer tudo, né, no tempo que a gente quer, mas, assim, esse pensamento crítico e essa autoobservação de, qual que é a minha realidade hoje? O que eu posso fazer para mudar? O quanto que isso não pode fazer com que sejam projetos, mas não sempre na hora que eu quero, mas projetos a longo prazo que possam me levar aí onde eu gostaria, né? Muito bom. Então, acho que a gente fez aqui a nossa contribuição, né, assim, para esses jovens que vão enfrentar esse momento, ou até alguém que já passou por isso e tem alguns questionamentos, que eles possam entender, através do que a gente abordou aqui hoje, o que atravessa, né, esse momento de escolha, seja nas questões das identificações ou do social, que também, né, como você falou, está sempre mudando. E então é isso, eu queria agradecer muito, assim, por você ter vindo. Como eu falei, Camila foi a primeira pessoa que veio à mente. Acho que o papo foi, assim, conseguimos entregar justamente essa aproximação, assim, sabe? Desmistificar, né? E quebrar também essa coisa do tem que acertar, tem que ter sucesso. O sucesso é isso, é você estar consciente das suas escolhas, né? E satisfeito, né? Uhum. Muito obrigada, Camila. Obrigada pelo convite, foi um prazer muito grande. Gente, eu vou deixar aqui na descrição, né, o contato da Camila. Quem, né, tiver passando por algum momento que precisa aí de uma orientação, ela faz esse atendimento clínico online também, né? Uhum, sim. Em Guarulhos presencial e também online. Muito obrigada. Até a próxima.